Olá, sou Adriana Bisutti. Nesse canal falo sobre livros, filmes e séries. E vamos continuar a nossa saga pela 7ª temporada de Outlander, falando hoje sobre o 5º episódio. E aí, você está curtindo esses vídeos? Então já dá seu like e considere se inscrever no canal. E se você não quer receber spoilers, aqui tem muitos, então não assista ao vídeo. E eu vou começar com uma pergunta bem singela. Por que a Brianna, quando está no seu próprio tempo, tem os cabelos lisos? E eles são encaracolados quando ela volta para o passado? Se você tiver aí alguma ideia sobre isso, deixe aí nos comentários. E já que estamos falando nela, o episódio começa com uma Brianna muito sensível. Ela está sentindo falta de seus pais. Isso é reforçado quando ela encontra as crianças brincando entre as lápides, o que traz a possibilidade da morte deles. E para matar a saudade, ela vai ler então uma carta em que Jamie e Claire contam como foram parar em Ticonderoga. E o casal Mackenzie vai ficar com uma dúvida muito grande se eles vão procurar novas informações sobre isso nos livros de história que o Roger tem, ou se eles se mantêm simplesmente lendo as cartas. Deve ser muito difícil para eles manter essa decisão de ficar no presente quando eles sabem que seus familiares, seus entes mais queridos estão ao alcance deles no passado. Eu realmente não gostaria de estar nessa situação, eu estaria surtando com isso. Outro momento complexo que Brianna está passando é com relação ao seu novo trabalho. Ela vai sofrer um tipo de bullying preparado pelos seus colegas e ficará presa em um túnel. O ambiente de trabalho é mesmo muito machista e a vida dela não será facilitada se depender apenas desses marmanjos. Eu não sei se haveria empregos assim para mulheres nos anos 80. Eu era criança nessa época e me lembro de mulheres como professoras, enfermeiras, caixas de supermercado, caixas de banco, cozinheiras, faxineiras. E ainda assim, quando elas se casavam, elas eram demitidas imediatamente, pois os patrões não queriam ficar com mulheres que estavam sujeitas à gravidez. Sem falar nas situações de assédio de todo tipo. E num trabalho como esse da Brianna, onde só tem homens ali, eu penso que dificilmente ela conseguiria o respeito desses rapazes, ela sendo a chefe deles, no caso. Mas nós sabemos que a Brianna já passou por situações bem mais difíceis e ela conseguiu se impor. Então talvez seja aí uma questão de tempo também, não é mesmo? E voltando ao túnel, ao atravessá-lo, Brianna vai encontrar um portal de viagem no tempo. E é desesperador ver a reação que aquilo provoca. E ela vai conseguir superar o desafio de atravessar o túnel, mas vai sair dali muito abatida, muito frustrada, tanto pela brincadeira de mau gosto, como por ter que atravessar aquele portal. E tem ainda uma parte do núcleo Mackenzie que eu quero comentar, porque faz parte da minha formação acadêmica, a área de linguagens. É a cena em que James chega todo chateadinho da escola e vai contar a seu pai que apanhou por ter falado em gaélico. É uma questão que não fica evidente na série, mas trata-se de algo político-cultural envolvendo a dominação de um povo sobre o outro. E eu fui buscar no livro alguns trechinhos que deixam isso bem claro. Trata-se do livro 7, Ecos do Futuro. Segundo Jen, a professora lhe puxou a orelha dizendo assim: nós não falamos assim, nós falamos inglês. Eu pronunciei a frase dessa forma porque é assim que está no livro, todas as palavras separadas por hífens, demonstrando que a professora foi bem enfática quando ela diz isso. Percebe-se uma campanha ali na escola para que as crianças não utilizem o gaélico como se fosse algo errado. O diretor da escola, quando o Roger vai conversar com ele, diz a ele o seguinte:
está em declínio há muitos anos, o gaélico no caso, principalmente nos últimos 10 ou 15 anos. As Highlands, de repente, fazem parte do Reino Unido, ou ao menos é o que diz o resto do Reino Unido, de uma maneira como nunca aconteceu antes. E manter uma língua à parte é visto não só como antiquado, mas totalmente destrutivo. Não é o que se poderia chamar de uma política oficial para exterminar o gaélico, mas o uso da língua é muito desencorajado nas escolas. Veja bem, eles não conseguiriam seus intentos se os pais protestassem, mas eles não o fazem. É visto como algo retrógrado, ignorante. É sem dúvida uma marca das classes mais baixas. Então você percebe que eles desencorajam a utilização dessa língua como que seria um patrimônio cultural para que o inglês domine sobre a região. E eu achei muito importante fazer esse destaque. Agora vamos falar sobre um outro núcleo de personagens que é muito interessante. O do casal Hunter, os irmãos, e William. Eles estão viajando e são atraídos por um homem na estrada. Ela é bem fiel ao livro e é bem violenta, pois vai tratar de uma tentativa aí de roubo e de homicídio. A comida estranha servida é que vai salvar todo mundo. William acorda se sentindo mal e justamente no momento em que o homem vinha atacá-lo com o facão. O rapaz então é obrigado a eliminar esse homem, mas ele se sente muito mal com isso. Essa é a primeira pessoa de quem William tira a vida. E ele é consolado então pela Rachel. Olha, eu vejo que a moça está dando um pouquinho de corda para o William. Eu não tenho minha opinião totalmente formada sobre os atores aí que estão interpretando o casal de irmãos, mas eu sinto que o William domina a cena. Eu tenho a sensação que a Rachel, ela é meio artificial, ela se move assim, ela olha como se fosse um robozinho meio dura, a forma como ela encara as pessoas, como ela fala. Eu sei que as meninas, as moças na época eram muito mais recatadas do que são hoje, mas eu não vejo outras personagens femininas agindo da forma como ela age. Mesmo a Lizzie, que era toda tímida, ela não era assim. Com relação ao Denzel, confesso que eu imaginava ele completamente diferente quando eu lia os livros. Eu achava que ele tinha uma cara de cientista, inteligente, médico, bem sério, com aquele óculos, bem com cara de intelectual mesmo. E o personagem não bateu com a minha descrição, então não sei, vamos aguardar, talvez eu mude de ideia, mas por enquanto eu estou na defensiva com os dois. Agora vamos a Jamie, Claire e Ian. Eles estão ali sofrendo as agruras da possibilidade próxima de um ataque ao Forte Ticonderoga. Dá até uma sensação de déjà vu, porque o Jamie sabe dessa possibilidade de os ingleses atacarem pelas montanhas. Ele já percebeu isso, até porque tem um parente dele do lado dos ingleses. Mas o seu superior não acredita nessa possibilidade. Isso também aconteceu na Batalha de Culloden, pois ele sabia o que ia acontecer, tentou abrir os olhos dos generais ali, mas eles não ouviram o que ele tinha a dizer. O resultado é que Jamie também está certo agora, e eles terão de fugir às pressas. Se a série seguir o livro, no próximo episódio veremos a Claire sendo aprisionada pelo batalhão onde William está. E antes de tudo isso acontecer, Ian vai ter uma conversa com Claire. Ele quer saber dela por que ele não conseguiu ter seus bebês. E ele quer saber disso porque ele terá um encontro com a sua ex-esposa. Enquanto eles conversam, chegará ali um menininho bem loirinho, vestido de indígena, que não tem como dizer que não, é a cara do Ian. E essa cena é bem fofa porque
Uma coisa que incomoda bastante esse rapaz é o fato dele não ter conseguido dar os filhos que a moça queria. Ou seja, era o que ele acreditava até então, que a culpa tivesse sido dele nessa perda das crianças. Mas quando ele olha para o menino e o menino diz aquela frase, né, que a mãe da mãe dele disse que ele é filho do espírito de Ian, então fica tudo claro para todo mundo. Mas nesse caso eu gostaria que a série tivesse seguido um pouco mais a história original. No livro, a descrição dessa criança é que ele é parecido com a mãe. Então nos causa até alguma surpresa, uma grande surpresa, quando ele diz a frase que ele é filho do espírito do Ian. E é o Ian quem vai dar um nome indígena para ele, o mais rápido dos lagartos. Até então, ele é chamado por Didger, não sei se é essa a pronúncia, mas é o nome provisório que eles deram a esse menino. Na série vemos então que Ian dá o nome a ele de Ian James e a moça vai deixar um gancho para as próximas cenas ou para a próxima temporada, não sei, quando ela diz para quando ele for morar com vocês. E isso, em um dos livros, vai realmente acontecer. Ela vai entregar o menino para que Ian cuide dele. Logo depois disso, Ian reencontra a Rachel e vai ficar então evidente todo o interesse que um tem pelo outro. Talvez a moça não imaginasse que o veria tão cedo. O fato é que aí está formado um triângulo amoroso que vai gerar muito enfrentamento entre o Ian e o William. Eu acredito que esse tenha sido o episódio menos emocionante até agora, mas ele tem a sua relevância como parte da história. Se você chegou até aqui, diga aí nos comentários o que você achou, se você concorda comigo ou não, tanto nesse como em outros pontos dos meus comentários, e até a próxima!